Olá, na Manhã de Conhecimento de hoje, o Instituto TOD terá o prazer, a alegria de ouvir o senhor Alan Gemovitz, cineasta, poeta, músico, enfim, uma pleiade de talentos centralizados numa pessoa só, que tratará de um tema curiosíssimo, que é o som do cinema ao lado de um empresário, engenheiro de som, precursor de várias bandas brasileiras famosas, que eu não darei spoilers de quais seriam, e gravou também dezenas de artistas famosos, o senhor André Artesi, e falarão sobre o som do cinema. Aproveitem. Cadê? Bom, dando continuidade à nossa série sobre cinema, né? Vamos falar hoje sobre o som no cinema. E como o cinema é audiovisual, não é à toa que o áudio vem antes do visual, né? O som é importantíssimo. Embora o cinema tenha nascido mudo, né? Como o cinema é audiovisual, mas tanto o cinema, a captação de imagem, quanto a captação de som, surgiram ao mesmo tempo, que foi no final do século XIX. Aliás, muita coisa surgiu, né, no final do século XIX. Toda a nossa parte de som filosófica surgiram até hoje, ao mesmo tempo, que foi no final do século XIX. Foi tudo criado. Aliás, muita coisa surgiu. E coisa até que muita gente nem sabe que existe, e que é extremamente importante, como, por exemplo, o arqueômetro. Tem gente que nunca nem ouviu falar sobre o arqueômetro. O arqueômetro é um estudo comparado sobre religiões, filosofias, simbolismo, arquitetura e música. E o que isso tem a ver com som no cinema? Tudo, porque tudo tem a ver com tudo, né? O que falta é a gente descobrir aqueles elos perdidos, né? E que cada um tem os seus elos perdidos, né? Então, cada um vai descobrir esses elos perdidos, que é exatamente o quê? O conhecimento. Então, cada um tem um conhecimento sobre o que interessa, né, conhecer. Então, o arqueômetro tem tudo a ver, por quê? Porque no arqueômetro, por exemplo, tinha a forma, cada forma tem um som, né? Por exemplo, a forma do cálice, né, que é assim, que na verdade tem muito a ver com a estrutura da cabeça humana. O que tem isso a ver? Tudo, tem tudo a ver, porque isso aí é que é o símbolo do graal, do cálice sagrado, que na verdade é o conhecimento. Então esse graal, na verdade, nunca existiu fisicamente, mas sim é o conhecimento, é o oculto. Por isso que é uma linguagem oculta, cada um tem que buscar. Mas bem, essa introdução um pouco simbólica e um tanto, não vou dizer confusa, mas cheio de detalhes, né? Tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é exatamente o som. E ninguém melhor para estar aqui, para falar sobre isso, do que Andrés Artesi, que eu conheci, ainda conheço como Andy Costa, e muita gente conhece como Andy Costa, que foi o precursor do Zen Studios, né? Há mais de 30 anos que funcionou e gravou coisas assim maravilhosas, né?
E era uma alquimia aquele estúdio. Eu sei porque eu gravei com ele muito tempo, conheci ele, inclusive, quando abriu o estúdio. Somos amigos, parceiros há mais de 30 anos. Então, é um prazer estar com ele aqui. E eu queria só perguntar para ele uma coisa. Como é que você entrou nessa parte do som? O que te levou a gostar do som? Bom, essa história posso contar contando uma história. Há muito tempo atrás tinha uma mulher tocando um piano Steinway em uma sala muito grande e estava tocando a peça de Chopin, Vals do Adeus. Ela estava tocando e houve pela janela uma pessoa assobiando e fazendo um arranjo em cima do que ela estava tocando. Ela ficou curiosa, saiu, soltou o piano, foi até a cerca, né, da casa e começa a falar com essa pessoa e viram que tem muita coisa comum em relação a tudo que tem a ver com artistas, música, compositores e daí surgiu uma relação muito forte. E depois de um tempo eu comecei a ouvir os sons de Chopin e Beethoven dentro da barriga da minha mãe, que era ela. Olha que beleza. Então, essa é a primeira história que eu tenho em relação a É embrionária ainda. Logo depois, com um ano, eu já chamava o meu pai tinha que levar a vitrola, tocar disco na época, e eu com um ano saí correndo atrás dele, porque estava levando tudo, e eu falei, não, lá não, eu chamava de lá, ao tocar disco, né? Então, depois eu senti uma ligação muito forte com tudo que é som, ou seja, a matéria-prima da música, né? Então, eu, por exemplo, ficava do lado da máquina de lavar roupa e eu ficava assim, uau, sentia esse ritmo e gostava do ritmo. Aí depois ia caminhando sozinho, bem pequenininho, até a estação de trem, tinha a estação de trem pertinho, e adorava ficar ouvindo o som do trem, né? E tudo isso, né, terminou acontecendo que eu me liguei muito com música, porque minha mãe e ela, né, e meu pai, né. Aí depois descobri a bateria, que era a coisa mais parecida, né, com todas as sensações que eu tinha, né. Então, eu lembro que eu tinha uns 12 anos, ou 11 anos, fui a um ensaio de uma banda pop, e eu fiquei sentado a essa distância de uma bateria completa. Fiquei impressionado com isso, era uma coisa assim. O ritmo. Né? Mas ao mesmo tempo, já nessa idade mesmo, eu já gostava da eletrônica. Tinha muita assim, afinidade, me sentia assim à vontade com a eletrônica. Tudo que tinha a ver com a eletrônica, eu me achava que eu consertava as coisas, achava tudo assim fácil, não sei. Aí comecei a estudar eletrônica e comprei a bateria, montei a primeira banda. E isso aí foi o casamento perfeito, né? Que um pouco antes de vir para o Brasil, eu entrei por primeira vez em um estúdio de gravação. E quando eu vi que tinha 2 caixas de som colocadas estrategicamente, com uma qualidade incrível, aí falei, nossa, essa é a minha vida. Aí eu tomei a decisão que mudou a minha vida por completo. Coincidiu justamente que eu vim para o Brasil nessa época, por outros motivos. Aí comecei a tocar bateria e fazer gravações com uma empresa Amplison, que tinha aqui em Brasília, nos anos 80, né? E aí começou, né? Depois fui para Estados Unidos, fiquei morando em Los Angeles, fiquei trabalhando também com música, mas já estava me voltando às raízes originais minhas, que era música clássica. Ou seja, eu gostava da bateria, de tudo que tinha a ver com música, de rock progressivo e jazz progressivo. Mas o lado progressivo, o que eu procurava mesmo era o lado clássico no jazz, o lado clássico no rock. E aí, essa foi meu início, a história com o som. É interessante. E para quem não sabe, o Andy, ou Andrés, os dois, ele toca bateria,
faz música eletrônica, é um trabalho que acho que pouca gente conhece, eu conheço o trabalho dele, de eletrônica. Me mostrou numa época aí, adorei aquilo eu achei assim maravilhoso. E hoje ele toca violoncelo. Quer dizer, você transitou por aí em todas as frequências sonoras, né? E ritmos, né? Isso é interessante. Em realidade, a chegada ao violoncelo é como eu procurava ao máximo a maior qualidade da reprodução. Então, eu consegui ter contato com um engenheiro dinamarquês que fabricava os melhores falantes em termos de definição, de você ouvir todos os detalhes. E eu sempre procurava a melhor qualidade nos microfones, nos cabos, nos preamplificadores, em tudo que capta o som e reproduz o som. Porque precisava uma necessidade auditiva de ouvir o melhor possível a qualidade dos instrumentos. E chegou um ponto onde eu estava assistindo muito à orquestra sinfônica, que tinha trocado o regente, era o Ira Levin, que era um regente muito exigente, exigia muito dos músicos e, por consequência, soava muito bem. E aí eu tinha, assim, uma necessidade quando você fica na frente de uma orquestra sinfônica que tem 40, 50, 60 músicos, você ouve o som individual vindo para você, mais a soma de toda a reflexão do prédio, né, do teatro, né? Mas é uma coisa completamente difícil de reproduzir com dois falantes. É uma coisa assim que... Então, eu lembro de estar assistindo a Sinfonia número 10 de Shostakovich no segundo movimento, que é uma peça muito forte e empolgante. E desde criança, voltando aí, eu sempre ficava olhando as fotos das orquestras e sempre tentava encontrar qual é o instrumento que se identifica comigo, que eu me sentiria à vontade. E sempre olhava para os instrumentos e não ficava nenhum, ou seja, gostava de todos e não gostava de nenhum. Não decidia, né? E aí, nesse concerto de Shostakovich, que de repente eu vi os violoncelos, parecia que tinham voado, assim, caiu a ficha, assim, uma sensação assim, ao mesmo tempo uma alegria enorme, também uma sensação de putz, por que eu não vi isso antes? Né? Mas foi muito interessante, porque no mesmo dia, dia seguinte, consegui um cello, uma semana já comecei a estudar, consegui um professor fantástico. E o cello é difícil, né? Pois é. Porque não tem aquelas marcações que tem o violão. É mais uma coisa intuitiva quase, né? Você tem que primeiro se harmonizar com o instrumento para saber aonde que ele funciona, né? E aí você automaticamente já sabe aonde apertar para dar aquela nota. É complicado isso, né? Em todas as outras áreas eu sempre fui autodidata. Mas no violoncelo eu senti que a essa idade de 52 anos, um violoncelo querer ser autodidata era muita pretensão. Aí eu entrei mesmo com professor e tudo, porque todos os instrumentos, né, o universo de som é uma linha contínua, não existe separação nenhuma, em termos de frequência. Frequência é o quê? É uma oscilação que impulsa o ar e cria o som. Esse é o som, como é criado o som. Então, um falante faz assim, ele move o ar, chega no tímpano, reproduz a energia no cérebro e chega o som. Isso aí é uma coisa bastante complicada de entender às vezes, porque na música ocidental é dividida em 12 notas. Na música oriental e em outras tem mais divisões. Divisão, uma oitava, por exemplo, né, de Dó a Dó, né, tem milhares de frequências no meio. Nós, no Ocidente, dividimos em 12. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, mais bemóis e sustenidos. Essas divisões acontecem no piano e acontecem em todos os instrumentos. No violoncelo não tem trastes. Então, o dedo, você escorregando o dedo, você passa por todas as frequências. Não fica uma determinação como no violão e como a maioria dos instrumentos.
Isso aí a gente passaria a falar do 432, que tem a ver com as escolhas que na história da música foram feitas para determinar essas divisões. Então, por exemplo, na Europa, no século XVIII e XVII, cada cidade determinava a frequência Lá. Qual era a frequência Lá? Então, por exemplo, a gente ouve, toda a música que a gente ouve atualmente é na frequência de Lá 440. 440 é o quê? São 400 vibrações em um segundo. 440 Hz, né? Hertz. Então, isso Hertz significa que 440 vezes um falante, ou um instrumento, ou uma corda, ou uma paleta, ou uma voz, está vibrando 440 vezes para gerar o som, para criar a nota Lá. Depois passa para a nota Si, depois para a nota Do e por aí vai. Esse pulo que passa da nota Lá para a nota Si, né, é determinado, e essa frequência que está no meio, que não foram tocadas, a gente não tem acesso a elas. Essa é uma coisa assim, que foi determinada em 1939. Primeiro teve a Fundação Rockefeller que fez um estudo e se determinou que 440 era uma frequência que criava uma espécie de irritação no corpo humano. E Adolf Hitler gostou dessa frequência, porque ele estava preparado para começar a fazer a guerra, né? Então falou com Joseph Goebbels, o ministro de Publicidade, divulgação. E aí ele impôs a toda a Europa a tocar todo mundo em 440. Mas o que acontecia? Na época, cada igreja de cada cidade tinha seu órgão. O órgão era criado com tubos. Os tubos enormes de chumbo, e são flautas. São flautas enormes. Ou seja, cada tubo é uma nota. E tubos enormes. O fabricante da época fazia a nota Lá em qualquer frequência que dava na tele. Passava de 440, de 415, de 432, de 450. Então os músicos não tinham opção. Tinha que entrar na igreja e tocar o que tinha aí. Não tinha opção. Isso foi bastante complicado, porque tiveram que criar novas áreas para tocar nessas outras afinações de 440. Mas quando terminou a guerra, 29 mil músicos franceses se juntaram para voltar. Para voltar aonde? Eles queriam voltar para o que Pitágoras tinha resolvido, que é a frequência de Lá 432. Ou seja, a frequência do Lá, que vibra 432 vezes, né, mais baixa. E essa é uma frequência que foram feitos estudos, e eu fiz os meus particulares, onde o corpo humano se sente mais relaxado quando o Lá está em 432 e as frequências se harmonizam. Tem estudos que crianças conseguem solfejar muito mais facilmente só por conta da frequência. Então, tem um movimento atual, pequeno, mas tem, onde tem, eu já gravei alguns CDs, né, com Arum, e aqui teve também outros CDs que eu gravei também nessa frequência 432, e muitas pessoas sentem que isso é mais relaxante. O 440 foi estabelecido por uma questão de comércio, criava mais tensão corporal, e isso faz consumir mais. Isso a gente observa até antigamente, nos recitais e tudo, né? As pessoas relaxavam para ouvir a música clássica. Aí você vem já na frequência nova, a histeria, né? Beatles, o pessoal histérico. Música não é para criar histeria, mas essa frequência cria essa histeria, né? E foi exatamente usado por isso, né? O Gustav Mahler, que foi o grande compositor, né, do Ritter, né, foi um dos primeiros a gravar nessa frequência. Então, você escuta uma sinfonia de Mahler, é uma coisa pesada, dura, você não relaxa com ela. E outra coisa interessante também
é que na parte lá para cima, os celtas, né, eles não adotaram essa frequência, continuaram na 432. Então, você ouve Enya, né, que é de lá, a Enya é gravada nessa frequência, 432. Você escuta a música da Enya, é uma música relaxante, uma música, né? E tem o Clanades também, que é um grupo celta, daí que veio a Enya, né? É um bando de irmãos. Toda aquela parte lá de cima continuou nessa frequência 432. E faz diferença, né? É impressionante como faz diferença Bob isso. Marley também. Bob Marley. John Lennon fez alguma coisa. Muita também. coisa. Tem muita gente que. Pink Floyd também É. jogou muito isso. E você sente isso porque automaticamente, na hora que você está ouvindo nessa frequência, teu corpo tende a relaxar. É uma coisa assim interessante. E essa frequência 440 é interessante para rock metaleiro. Exato. Para vários estilos, onde a pessoa quer, né, levar isso. Mas seria interessante, né, que Existissem as opções, né? tivesse a opção, né? Exato. Poxa, que eu gostaria, né? É interessante. E no cinema, interessante é o seguinte, em 1934, um filme que ganhou Oscar de melhor canção, melhor música, foi exatamente o Mágico de Oz. O Mágico de Oz, a música, né, Somewhere Over the Rainbow, foi gravada em 432. É uma música, foi a última, eu acho, que gravada ainda nessa frequência, né? Que depois mudou. Logo em 39 houve a mudança e tudo. É um detalhe interessante. E essa coisa também você escutar música clássica, né? Que ela está em todos os lados, né? Quando você ouve uma orquestra, é um surround, né? Natural. E o cinema teve que criar esse surround mixando. Como é que começou isso? Começou exatamente como o filme era mudo, eles colocavam, quando tinha dinheiro, uma orquestra para tocar, junto com a música. E que hoje... depois passou para o pianista, porque era mais barato, né? Mas antes era uma orquestra, né? Quando começou aquela onda, eles queriam investir, né? Então era orquestra. Então o pessoal ficava lá, tinha que ter um senso de improviso às vezes, né? Ou então simplesmente pegavam uma sinfonia qualquer e jogavam só para ter um som durante o filme, porque psicologicamente a nossa mente capta melhor uma imagem com som, seja ele qual for, mas esse som obviamente vai levar você para alguma coisa em relação à imagem. Então por isso começou a buscar como sincronizar, como você juntar o som com a imagem. Era complicadíssimo, porque você imagina, eram filmes, né? No filme não dá para gravar. Depois que veio muito mais para cá, quase no digital, já veio uma linhazinha com a parte de filme, né? de som. E que dava muito problema, porque na revelação do filme tinha a prata, né? Ela entrava no som e às vezes o som ficava ruim. O som é ruim. O som era ruim por causa disso, porque essa prata entrava e não dava o magnetismo necessário, né, para reproduzir o som. Então eles resolveram depois tirar isso e fazer separado. E aí vieram as técnicas de gravação, tanto de som quanto de imagem, né? Era interessante que antigamente era uns tubos, né? Que passavam uma agulha e isso vibrava. E aí até que veio o Vitafone. O Vitafone foi um disco, né? Um aparelho que já era um disco gravado, só que era o contrário, era do início para fora. Então botava a agulha e tinha que soltar junto com o filme. E soltava junto, e seja lá o que for, né? A sincronia. E geralmente o filme naquela época parava, ele queimava, aí você tinha que acertar tudo, ou começar do início, ou parar onde ele parou, e você chutava lá, mais ou menos aqui, e jogava a agulha. Imagina, né? Era tudo novidade e uma busca desse profissionalismo, né?
muito constante, até que finalmente chegaram os grandes, porque essas ideias não vêm de uma pessoa só, né? É um conjunto que vai trabalhando e de repente surge. E foi isso que aconteceu com o som, né? Em vários locais vieram várias formas, né? Até que eles adotaram um padrão que foi essa versão em filme, né? Isso só era possível nos 70 milímetros, que era um absurdo, era um positivo desse tamanho, uma qualidade genial e a qualidade de som. Foi a melhor qualidade que teve em termos de filme e de som para cinema. Na época, hoje o nosso padrão de qualidade está muito diferente, né? Mas porque a gente vai entrar na parte digital, que essa parte digital já muda tudo, já é outra história, outra ciência, né? Porque até então você captava tanto a imagem quanto o som original. Era uma realidade captada da melhor maneira possível. Quando entrou o digital, isso acabou, virou uma cópia. É uma cópia do real, porque o digital nada mais é do que combinações de zeros e uns. E se você for ver o gráfico, né, a curva do som, no digital não existe a curva. É uma escadinha. Cadê aquela parte aqui, né? Isso é criado com noise, cria um noise que faz a ponte de um degrau para outro. E tanto é que muitas pessoas, né, as pessoas que tiveram muita experiência de ouvir música analógica durante muitos anos, com boa qualidade, né, não se acostumaram, quando chegou o CD, ficaram assim... decepcionados. É verdade. E depois veio o MP3, que aí diretamente piorou. 90% de informação, fazendo cálculos para ver qual é a parte do cérebro que não reconhece o som. Você vê, somos manipulados o tempo todo, né? Sem perceber. Então é complicado até, é uma coisa para a gente pensar um pouco, né? Se a gente começa a aceitar tudo que a gente vê como real e tudo que a gente ouve como real, é complicado. Porque quem está por trás disso, né, jogando esse real, pode jogar qualquer coisa e a gente vai aceitar como real, baixar a cabeça. E aí dá margem a que a gente chama hoje de fake news, né, que já existe há muito tempo, mas hoje está muito em voga, né? E hoje você não sabe mais o que é real e o que não é. Tem uma geração que não acompanhou o analógico, então ele não tem nem como comparar o digital com o analógico, não tem como comparar. Então o corpo dele já não sente essa diferença. Eu quando ouço um MP3, nossa, eu ouço ar para tudo que é lado, eu não consigo ouvir a música, não, aí doido para botar uma agulha e escutar um vinil, que ainda, para mim, ainda é o melhor som que existe. Foi a melhor. E a fita de rolo. E a fita de rolo, claro. É fantástica. Velocidade 15, né? Que é a melhor que tem. Mas o que você pensa sobre essa mudança para o digital? Bom, tem dois lados, como tudo, né? O análogo, em termos de qualidade de som, quando você ouve uma gravação análoga, gravada em fita, em alta qualidade, você percebe a distância que tem entre um instrumento e outro. Qual é o ambiente onde está? Os harmônicos, um instrumento, quando toca uma flauta, por exemplo, você sente o brilho dela se espalhando e como se mistura com os outros instrumentos. Todas essas coisas são bem apreciadas quando você faz um treinamento de fechar os olhos e ouvir, que é uma coisa bastante rara. Eu praticava muito isso no estúdio, né, quando a gente terminava de fazer uma gravação, de desligar a luz para as pessoas, né, porque, não sei, porcentagem altíssima do cérebro ser distraído, digamos, com a imagem. Então, se você fecha os olhos, tanto é que tem músicos cegos que são fantásticos, né, que não tem outra, é a sensação mais forte que ele tem, o som.
Então isso aí é uma coisa assim que eu gostava muito de enfatizar, né, para as pessoas ouvirem. E o som análogo tinha essa característica fantástica. Quando chegou o digital, todo mundo estava entusiasmado. Eu falei, uau, a gente vai ouvir a qualidade que saiu do estúdio. Porque quando a gente fazia uma gravação análoga no estúdio, e tinha que mandar para a fábrica que fazia o LP. O LP era uma pasta de vinil, plastado assim, colocava no selo e saía o vinil. Somente que para sair o vinil, eles tinham que cortar os graves, porque os graves faziam a agulha vibrar muito, e se a agulha vibrava muito, encostava no próximo surco, aí perdia o acetato, aí o cara era demitido, então era melhor comprimir os graves, né? E aí chegava o LP na casa da pessoa e dependia do tocadisco, a qualidade do tocadisco, a qualidade das caixas, se ele estava ouvindo no estéreo. Mas muita gente gostava muito de ouvir com muita qualidade. Então essas pessoas, né, estão com essa memória. Quando chegou o digital, a gente pensou, uau, a gente vai ter uma master em casa, né? Vai ser fantástico. Não foi bem assim. Somente que aquela escadinha, vocês viram isso quando vê uma fotografia digital, aparecem os quadradinhos. No som é a mesma coisa. Somente que o ouvido é facilmente enganado. Né? Aí os jovens aceitaram rapidamente, os que tiveram muita experiência com o análogo não aceitaram, mas você não podia negar a praticidade. É verdade. Você não tinha barulho de agulha, você não tinha chiado você nenhum. tinha um volume altíssimo, você tinha graves fantásticos, você tinha uma quantidade de benefícios que o análogo não consegue dar. Você tem uma mídia que fica o mesmo som, né? O LP, cada vez que a gente ouvia, passavam 5 ouvidas, já não sentia aquele brilho dos pratos, você não sentia o ambiente. E aí, então, ficou a praticidade versus a qualidade extrema. E ficou essa divisão que atualmente tem gente que gasta fortunas em cabos de caixa, em caixas de $35 mil, $80 mil, preços assim absurdos, porque eles estão buscando essa qualidade. Eles estão, cadê? Onde está essa qualidade? Aí saiu um digital novo, que eu tive a sorte de ver na Dinamarca em 1994, foi? 96. Em 96, a Sony e a Philips se juntaram e lançaram um sistema digital que se chama Direct Stream Digital. É uma coisa mais técnica, mas o digital, o que ele faz? Ele tira 44 mil fotografias em um segundo da música. O digital do CD. 44.100 fotografias em um segundo. Não alcança. Isso parece muito, mas as pessoas que gostam de áudio de qualidade não é suficiente. Não alcança. Então, esse sistema, inventaram um sistema que fizeram 2.9 mega fotos. E aí conseguiram reproduzir a forma análoga sem nenhum degrauzinho. E esse é o sistema atual mais moderno. Mas é caro. É caro. Não pega. Claro. Como vários formatos, né, que foram muito bons, mas não foram aceitos. Né? A gente fica sempre naquele embate, né, entre a praticidade, o comércio, né, daquele produto e a qualidade. Infelizmente. Na época dos 80, né, que tinha o Walkman, né, foi o último passo, se as pessoas ouvirem análogo de certa qualidade, se o análogo, se a fita fosse bem gravada, se o Walkman era bom, se os fones eram bons. Então, fita de cromo, ferro. Fita de metal. Metal, é interessante. E no cinema começou assim também. O primeiro filme Surround que teve foi da Disney, o Fantasia. Fantasia, que é uma música clássica, né? Puskas. Aprendiz de feiticeiro. Exatamente.
É genial, é genial. Fantástica, porque esses desenhos foi todo em cima da música. Da música. Foi uma inversão, né? Porque normalmente A trilha estava pronta e eles fizeram. Normalmente os filmes são feitos, editados todos sem áudio, né? Editam tudo, fazem tudo pronto. Quando está tudo pronto, manda para o arranjador para fazer o arranjo referente a cada cena. Então, por exemplo, você vai nos estúdios Abbey Road da Inglaterra, Air Studios ou grandes estúdios. Então, uma vez que está composto o arranjo, o regente fica com a tela no fundo, com a projeção, e toda a orquestra fica na frente, ele não vem, somente o regente vê a tela, né, porque está todo de costas, e ele rege com cronômetro, com o timer, e é tudo regido para encaixar certinho em cada movimento. Então esse genial. filme eu recomendo todo mundo assistir, porque isso Fizeram uma versão nos anos 2000, né? Uma versão nova, toda remasterizada, né? E o som todo trabalhado. Essa versão é maravilhosa. Mas sabe como é que eles fizeram isso? Foram testes que a própria Disney criou, tanto que não existiu surround ainda. Eles chamavam de Phantom Sound, porque era um som fantasma que existia. Como é que eles conseguiram isso? Eles botaram no cinema, né, a tela, aí jogava uma caixa aqui, outra aqui, não era o estéreo ainda, não existia estéreo, era tudo mono, mas 2 monos vindo juntos, né, apenas o balanço que você mudava, era o desenho do som, né? Então jogava um pouco numa caixa, uma parte, jogava um pouco para outra, foi toda mixada assim. Mas só essas 2 caixas não dava essa sensação do surround. Então eles botaram uma caixa central no meio, maior que essas 2 outras, né? Então vinham esse som, mas essa permanecia a essência. Então você não sentia a diferença que estava indo para um lado ou para o outro, mas se sentia que o som flutuava. Isso nos anos 70 foi muito divulgado introduzido nos cinemas, né? Essa coisa do surround, dessa caixa com a caixa no meio, e depois 2 caixas atrás, mas era a mesma caixa, ainda não era o 5.1, era o mesmo som que saía, mas só que você sentia, tinha aquela sensação, só porque a mixagem era feita daquela maneira, né? Que era o som fantasma, era o Phantom, da Disney que inventou isso, né? Descobriu isso ou trabalhou em cima disso, né? Daí que surgiu o surround. E hoje essas mixagens 5.1, 7.2, tá quanto agora? 10.2. Não tem mais limite. Não tem mais limite. Mas começou também nos anos 70, quando eles fizeram o quadrofônico, né? O quadrofônico. Que era o quadrofônico? Já tinha o estéreo, né? Que eram 2 caixas. Então, e quando surgiu o estéreo, aí o pessoal jogava sempre a música aqui, a voz aqui, e fazia aquela brincadeira que você ficava doido, né? Aí aquilo foi se balanceando, lá não precisava ser tanto, né? E ficou o estéreo. E aí eles lançaram uma maneira de gravar, em vez de estéreo, vamos gravar com 4. Então vários toca-discos, né? E já tinham 4 saídas de som. Então você botava 2 caixas na frente, 2 atrás, e vários discos foram gravados assim. Quadrofênia, The Who. Isso, o Pink Floyd. Também. Eu escutei muito isso, eu estava no meio, ficava escutando lá Dark Side of the Moon, no meio daquela viagem, você viajava ali, com 4 caixas só. É que 4 já cria. Já cria esse clima, né? Então, quando a gente vem hoje para essa mixagem 10.2, isso já estava sendo trabalhado lá atrás, nos anos 70. Né? Então, as novidades hoje não são tão novas assim. Elas parecem novas para quem não conhece o que já passou, né? Porque a história ela vem trazendo várias novidades, né? Várias criações. Por isso que eu falo, até com um pouco de exagero, eu sei,
mas eu acho que o homem parou de evoluir no final do século XIX. Aí ele parou de evoluir. Tudo que a gente traz hoje é baseado nas invenções. Poxa, carro, luz, o som, fotografia, cinema, foi tudo lá no final do século XIX. Até a Coca-Cola. Até a Coca-Cola foi lá no final do século XIX, que a gente traz até hoje aí. Então não tem nada novo, toda essa parte da filosofia, né? O Mesmer, né? Com o magnetismo, que veio toda a base do espiritismo também, e de Freud, né? Da psicologia, tudo veio através dessas experiências que eram inovadoras. O homem pensava, raciocinava, produzia, materializava. Hoje o homem é um teleguiado, acha que tem uma conexão Wi-Fi e uma internet para pesquisar, tem conhecimento. Isso aqui não é conhecimento. Isso aqui é uma ferramenta para você chegar a algum lugar. Mas se você não sabe o que é o arqueômetro, por exemplo, você não vai nem pesquisar o que é o arqueômetro. Mas se você pesquisar, vai estar aqui. Aliás, sugiro que pesquisem, tá? O arqueômetro, que eu acho uma coisa maravilhosa. Lançaram, há uns 10 anos atrás, uma versão brasileira do arqueômetro. Ele é em francês, né, o original. É do Conde Saint-Yves d'Alvedre. Daí que veio a Sociedade Teosófica também. Foi tudo dessa época, ele era um teosofista, né? E a Sociedade Teosófica, dali surgiram grandes pensadores, né? Grandes pensadores. E muitas das coisas, dos estudos, né, da teosofia, que Hitler utilizou, voltando agora ao Hitler, que mudou a frequência para 440, o Hitler sabia disso. Ele era um estudioso da teosofia. E em uma das partes, né, eles falam que o ser humano, ele tem 7 corpos, né? E são 7, é tudo em 7, toda a manifestação da matéria vem em 7. Tanto que a gente vê, né? Até na própria vivência, de 7 em 7 anos a gente muda, né? A criança com 7 anos, tá, com 14 já é um adolescente, né? Com 21 já está mais maduro. De 7, mais ou menos, né? De 7 em 7, os gostos mudam, né? A gente muda, a gente observa isso. Mas ele ia mais além, que na verdade nós temos 7 raças, né? Durante a nossa existência como humanos, e nós estamos vivendo agora exatamente a 5ª raça, por isso nós temos 5 sentidos, né? Tem 5 dedos, tem essa simbologia sempre existe, né? E vivemos a 5ª raça que são divididas em sub-raças também, 7 sub-raças. E a 6ª sub-raça, que é a que nós estamos vivendo hoje, é a raça ariana. Então Hitler pegou isso e tomou como aquela verdade distorcida, né? Tudo dele foi distorcido, né? O próprio símbolo da suástica, que é um símbolo de vida, de luz, de evolução, ele pegou o símbolo da suástica e inverteu. Então, em vez de construção, virou destruição, né? Então, tudo está ligado. Quando você começa a observar essas coisas, que são aqueles elos perdidos, né? Você vê que tudo está ligado, né? Então, ele botou na cabeça que, como era, a gente está vivendo a 6ª, né? Na 6ª sub-raça da humanidade, e é a ariana, então o resto não interessava. Ele resolveu acabar com todas, né? Louco, completamente maluco. Aí que está, um conhecimento para quem não está preparado, né? Por isso que o conhecimento é oculto. A pessoa tem que buscar esse conhecimento. Não é alguém, isso aqui, aí fica, opa, vamos acabar com o resto, ficar só a gente. Não é por aí, né? Então é muito delicado uma coisa, e por isso que eu falo que tudo está ligado. Quando se observa toda essa evolução da humanidade, a evolução tecnológica, evoluímos muito tecnologicamente, isso não dá para negar, né? Um avanço desde
quando entrou a era digital, né? Desde 1990, quando surgiu, né? A internet começou, né? Foi uma evolução maravilhosa. Eu lembro ainda quando passava fax, eu não entendia como é que eu estou passando aqui, a pessoa está recebendo lá, porque antigamente a minha referência era a carta. Escrevia a carta, demorava um mês para chegar, e de repente o fax chegava na mesma hora. E hoje a gente já reclama, puxa vida, a pessoa não viu meu recado ainda, ela está ligada aqui, não me respondeu, 5 minutos ela liga, por que demorou tanto? Né? Então, isso a gente está muito mal acostumado com isso, né? Essa tranquilidade a gente está perdendo um pouco. E é importante a tranquilidade para assimilar o conhecimento, que acho que é a coisa mais importante que existe nessa nossa vida como humanos, né? Falei demais, fala um pouquinho você agora. Voltando, né, ao desenvolvimento do surround, né? Tem músicas que são compostas já pensando nesse formato. Então isso é bastante interessante. Eu fiz algumas gravações na Argentina e aqui também, onde a pessoa compõe pensando em quadrofonia. Então, como o tom, às vezes tem coisas meio redundantes em um mesmo instrumento, né? Aí são colocadas em lugares diferentes. Eu agora, com o grupo no CCBB, a gente instalou um sistema que ilustra muito bem isso que a gente está falando, de uma maneira bem ampliada. A gente instalou 18 caixas de som, 8 em forma de círculo, ou em um teto, e 8 caixas em forma de círculo também embaixo, mais 2 caixas de subgrave que emitem uma frequência muito grave. Aí um pessoal do Rio de Janeiro trouxe um programa com informações definidas para cada caixa. Então tem um grupo de pessoas que ficam sentadas bem no centro, né? E esse som fica girando. Então a pessoa desenvolve assim a sensação de localização, de você sentir onde que você está em relação aos sons, né? É uma experiência que está acontecendo eu acho que até o 12 de dezembro, lá no CCBB de graça. Eu gosto muito de falar disso, porque é uma coisa assim que tudo que tem a ver com a pessoa se voltar para o som, né? Porque como o vídeo, né, tomou conta, né? Quando surgiu a MTV, né? Eu acho que aí, né, as pessoas começaram a dar menos importância para o som e mais importância para o visual. E isso foi crescendo. E o que está acontecendo agora? O pessoal de som está tentando fazer coisas malucas para chamar a atenção. Ei, tem som. Nós estamos aqui. Sem o som não tem nada, né? Né? Ou seja, a pessoa valoriza tanto, a gente vê tanto na indústria de televisões, né? Que cada vez estão maiores, com maior definição, com uma qualidade excelente, mas o som não está acompanhando. Não. Agora está saindo o soundbar, né? Não, meu filho, quando põe... Joga o som para a parede, se tiver sorte, volta. Aí é uma coisa assim, bastante no chute. Mas, sabe que seja, é uma tentativa, né? Porque realmente colocar um monte de caixas ao redor, às vezes dá um pouquinho de trabalho, né? Dá. Então a pessoa termina, né, se focalizando mais na imagem. A gente vê nas músicas, né? A ênfase na produção com uma iluminação impressionante, com tudo impressionante. E isso aí é bastante complicado, né? Por exemplo, uma mixagem de um filme é uma coisa assim que poucas pessoas se imaginam, né? Porque tanta informação visual que eles não imaginam que, por exemplo, para uma cena, até pouco tempo atrás, usava uma mesa de som com 96 canais. O que é um canal? Cada canal tem uma informação. Essa informação vai ser colocada em uma caixa, em outra caixa, em outra caixa. Essa informação vai ser equalizada o som, se vai ter graves, se tem agudos, se vai ter uma ambiência, se ele vai soar, ressoar. E isso aí, tudo isso aí é distribuído. É uma tarefa bastante grande que poucas pessoas imaginam 96 canais se acertando cada uma. Agora é computador, é super simples. Um tempo atrás era fita análoga.
um pouquinho mais para aqui, a fita digital, com o DA88, com gravadores digitais. Então você tinha uma qualidade fantástica de sons. Você tinha que mixar no cinema. Mixar de cinema é no cinema. São cinemas fechados, onde tem as dimensões de um cinema médio. Mas, porque você, por exemplo, as mixagens que a gente faz em estúdio, no final você tem que levar a um estúdio de mixagem de cinema para conferir se tudo isso que você fez tem a ver, porque como você está com 5.1 ou 7.1, significa que você está com uma caixa no meio que te joga a voz da pessoa e os estéreos que tentam reproduzir o ambiente onde está acontecendo o filme. Então, a necessidade do cinema que estão fazendo para que a pessoa consiga esquecer-se da vida e que acredite nessa mentira que é o filme. Exato. Eu fui agora em Buenos Aires, né? Deve ter aqui também, as cadeiras que vibram, que fazem as curvas, eu já vi isso na Disneylândia, e jogam água. Eu não sei se você tinha isso, para mim era novo. Eu tinha visto isso. A água ainda não vi, não. A água, assim, de repente cai o cara na água e molha. E se cai no esgoto? Tomara que seja água. Você sabe que só pegando essa linha, fizeram um teste em alguns cinemas, né, nos anos 70. Anos 70 foi um grande laboratório de experimentos, né? Eles fizeram um teste que é o seguinte: você entrava com uma cartela com várias cores diferentes, né? E quando aparecia na tela a cor, você raspava. Então era a sensação de cheiro. Por exemplo, eu estava num campo florido, né? Aí aparecia o rosa, aí você raspava o rosa e ficava aquela, como se estivesse. É óbvio que não deu certo, né? Imagina, no Brasil, cara, fedor danado no cinema, mas eram experiências, né, que existiam, né? Como foi a experiência também do Surround, eu lembro aqueles filmes Terremoto, ou Terror na Montanha-Russa, embaixo das cadeiras ficava aquela coisa vibrando, né? E era som, não era a cadeira vibrando, era som, o som, você sentia aquele negócio. Então eram experiências, né? Até chegar onde a gente está, que aí entra sempre num padrão, tem que entrar num padrão até para baratear também a indústria, né? Porque o melhor som que teve, a melhor imagem foi o filme de 70 milímetros. Mas para você revelar aquilo, na época, acho que era 14 mil dólares uma revelação de filme, de 1 hora e pouco, enquanto para 35 milímetros era 1.000 e pouco. De 14 para 1.000 e pouco, esquece os 70, vamos ficar nos 35 milímetros. Aí já diminui tudo, a qualidade, né? Então, e quando passou para o digital, aí isso tudo já sumiu, né? E está cada vez se aprimorando mais. Por que não deu certo o 3D no cinema? Por uma simples razão. Porque quando você filma em 3D, de qualquer maneira, você está vendo pela visão do diretor. Então, se o diretor quer desfocar isso aqui, focar você, ele vai fazer isso. Mas não necessariamente o seu olho faz isso. Então, quando você olha o filme e vê aquela coisa desfocada aqui, todo mundo sai com dor de cabeça. É por isso, aí não dá certo, porque ele não copia, ele não consegue copiar o olho humano, o foco. Não existe foco. Onde você olha, ele foca automaticamente. Mas no cinema, não. Você escolhe onde focar. Então, por isso que a bidimensionalidade no cinema é arte, né? Por isso que ganha um Oscar de fotografia, né? de melhor cena, né? Então, é por isso. Porque quando você desfoca, que tem um porquê você desfocar isso aqui, quando existe a história sendo contada, né? Mas na visão 3D não tem. Aquilo está me atrapalhando aqui, eu quero ver aquilo que está sendo focado. Então, com raríssimas exceções, alguém consegue fazer um 3D bacana. Tanto que pararam de fazer, né? Não estão mais...
fatalmente vai vir alguma outra coisa que eu acredito que seja através da holografia. Eu acho que o futuro do cinema vai ser holográfico, não vai ser mais projetado, deve vir de alguma coisa de cima e você está no meio disso tudo, né? Eu, pelo menos, tenho uma visão assim, não sei se é para agora, mas acredito que vai tender para isso, você fazer parte fisicamente de tudo, e não apenas emocionalmente, né? Com os seus sentidos, né? Em termos de cheiro, de sensação, mas você vai realmente fazer parte fisicamente da coisa. Acredito que esse seja o futuro, né? Agora, se é bom ou se não é, eu acho que sempre é bom. Tudo é bom. Toda mudança é válida, né? Acho que a gente deve sempre pegar o lado bom das coisas, né? Ou até, se for um pouco mais conspirador, ver por que aconteceu isso, né? O que tem por trás disso? Por que interessa isso aí? Eu sou muito por aí, eu desconfio de tudo. Eu desconfio de tudo, rapaz, nossa. O que ele quer vender? O que ele quer vender? Olha, eu sou tão desconfiado, eu não devia falar isso aqui não, mas vou falar. Eu sou tão desconfiado que até exame de urina eu desconfio. Por que eu tenho que dispensar o primeiro jato? Mas jamais vou dispensar esse primeiro jato. Para quê? E ninguém me explica por quê. Por quê? Algum médico presente? Não, mas tem advogados que podem me processar por causa disso. Mas é sério, não, brincadeiras à parte, a gente desconfiando da coisa leva a gente a pensar. E o que a gente não pode perder é a capacidade de pensar. Quando surgiu o Facebook, né, aquela coisa, né, que todo mundo, né, a primeira coisa que eles faziam, o que você está pensando? A coisa mais íntima sua estava lá. E você falava. Imbecil ainda falava lá. Eu estou aí. E pronto. Hoje você fala tudo, todo mundo sabe de tudo, e na verdade ninguém sabe de nada, né? Virou uma grande... um mundo que não é o real, vivem aquela fantasia. Teve uma coisa muito engraçada, um cara falando, né? E lá uma foto dele assim, não sei quem era, mas enquanto tiver filtro, eu serei sempre bonito para os outros. É por aí, né? Então a gente está vivendo um mundo assim, mas não pode esquecer dessa parte do conhecimento. E eu acho que o cinema, que é a nossa temática aqui, né, é essa coisa maravilhosa. Eu acho que o cinema em si, ir para o cinema, isso não vai acabar nunca, porque é uma experiência, né? É uma experiência, tanto de som, como agora de sensações, né? E de visual. A gente está vivendo, claro, deixando essa pandemia de lado, um momento assim incrível em termos de sala de cinema. Isso uma Netflix não vai conseguir nunca superar, né? A experiência de ir ao cinema é maravilhosa. Eu acho que continuamos daí. Não, por exemplo, às vezes a gente vê uma explosão, né, num filme, né, e aí a gente, né, se tiver bem um volume legal e bem reproduzido, né, você sente aquilo, né? E que ninguém imagina de que ninguém simplesmente botou um microfone numa explosão. Não, é a soma de 30, 40, 50 sons. Então é como se fosse uma receita. É a mentira bem contada. Então pega um pouco de grito, um pouco de papel rasgado, um pouco de um ovo caindo no chão, vai juntar uma série de frequências e explosões diferentes, onde uma tem um ataque, outro tem a queda do som, e junta assim, às vezes isso se chama audição, né? Você vai criando uma explosão, horas de trabalho para fazer. Né? E isso é criado com toda essa informação de uma maneira surround, coloca diferentes frequências em cada lugar, para a pessoa, né, ter toda essa experiência. Né? Essa parte aí que olha, é uma grande mentira, mas mas é uma mentira bem contada, né? É o cinema é isso. Tem um filme, que é um filme de terror, O Exorcista, o primeiro Exorcista. Você assiste hoje, você ainda fica com medo, e não sabe nem por quê. E você olha, pô, mas
dá aquela sensação. Quando vira a cabeça. Eu vou falar por quê. Existe um porquê que você tem medo nisso. É por causa do som. É por causa do som. William Friedman. William Friedman era um louco, é o diretor do Exorcista, né? Primeiro louco de botar realmente uma menina de 12 anos para fazer aquilo tudo. Hoje ele seria processado de todas as formas, né? Mas fez e ficou perfeito. E segundo, ele usou várias técnicas de mensagens subliminares no som para você ficar com medo e ter sensações de angústia, de excitação. Ele colocou tudo subliminarmente. Uma coisa, por exemplo, sempre que aparece o demônio, né, ou a menina está possuída pelo demônio, ele coloca, louco, né? Ele gravou um som de umas abelhas africanas, que o som da abelha causa pavor no ser humano. O som, o zumbido. Tanto medo Tem gente até que fugiu daqui. E aí esse som foi gravado e jogado junto com a fala do demônio. Aí você fica, aí dá aquele pavor. O som já causa aquilo, né? Ele colocou. Quando a menina está seduzindo, né, o padre lá, quando ela começa a falar e tudo, seduzir, ele lá no fundo tem sons de casais tendo relações sexuais, chegando ao orgasmo. Ele colocou. Tem certas coisas que hoje são proibidas de você usar. Mensagem subliminar. A Disney usou muita coisa, foi processada, parou de usar, teoricamente. Então, mas muita gente usa, porque é tão subliminar que as pessoas não sabem, né? Tá lá, como é que você vai saber que num quadro vai estar um negócio, o seu olho não está vendo aquilo, mas o seu subconsciente capta. No Bebê de Rosemary, por exemplo, Bebê de Rosemary, todo mundo jura que vê o bebê, ele nunca aparece. Como é que você jura que vê o bebê? Porque tem um quadro, na última cena, nos 24 quadros, um deles, ele coloca a foto de um bebê demoníaco lá, que você não percebe, mas o seu subconsciente capta isso. Então tem certas coisas assim que o cinema, né, é um campo aberto, né? Então você tem que prestar atenção também no que você está vendo, da onde que vem esse filme, quem é o diretor, né? O que vai levar você a sensação, a sentir. Então é um campo muito vasto, né, para tudo. As músicas, a gente vê vários filmes onde tem um trabalho assim enorme de musicalização, muita música de vários tipos, e é o mais comum atualmente, né? Mas Ingrid Bergman fez Ingmar Bergman fez o filme Através do Espelho. Genial. Esse filme usaram somente uma música, que é uma sarabande de Johann Sebastian Bach, de cello, onde ele toca só a primeira parte, e ele consegue, em todas as cenas, colocar a única música que tem no filme inteiro, um filme com uma densidade emocional forte, muito grande, né, preto e branco, né, e só com uma música, eu acho assim, um gênio, né, ele consegue fazer isso. Esses contrastes que eu acho assim fantásticos, né? Como são criados os climas, né? Não, um dos primeiros a usar, por exemplo, aquela câmera contínua, né? Hitchcock, né? Naquela festa que tinha 20 minutos de rolo de filme ali. Então ele vai, ensaiava, e quando via que estava acabando, ele chegava no outro. Na camisa, depois da camisa saía. Genial. Porque hoje você fazer isso hoje digitalmente é muito fácil. Quer dizer, fácil em comparação àquela época de Hitchcock, né? Então Hitchcock e Bergman são gênios. Eles realmente criaram essa linguagem de cinema, né? O próprio Orson Welles também, né? No filme do cidadão Kennedy, né?
é genial, ele criou linguagens novas, né? De câmera por baixo, né? Eu lembro de uma cena que ele cortou o cenário, entrou dentro do chão só para pegar de baixo para cima. Ninguém tinha feito isso. E fugiu da linguagem contínua, né? Que o cinema brasileiro ainda usa muito, essa linha contínua de contar a história, né? Ele não, ele cortou isso, né? Ele começou no final, depois viu uma parte, depois... Ele inventou essa coisa, né? Isso é genial também. Então, tem certos, né, diretores que arrasam. E eu não canso de falar, o primeiro que fez isso tudo, que esse então foi o grande gênio, que foi o Georges Méliès. Georges Méliès, que era um ilusionista, daí por isso que o cinema é uma grande mentira, né, que ele já começou por aí, né? Ele foi um grande ilusionista e utilizou o material que os irmãos Lumière inventaram, que era o cinema, né? Ele utilizou aquilo para criar imagens em movimento e usar nos truques deles de mágica. Então, e como ele viu que aquilo estava dando certo, né? Que antigamente, no primeiro filme, né, era um trem chegando na estação. Então era exatamente a câmera parada, o trem chegando. Tanto nessa primeira cena, né, quando exibiram isso pela primeira vez, todo mundo saiu correndo do cinema, porque achou que realmente o trem fosse atropelar. Ninguém tinha visto aquilo antes, né? Era uma linguagem nova. Então ele olhou aquilo, mas não pode ser só isso, né? Eu vou usar isso para contar uma história. Ele foi o primeiro que realmente começou a usar o cinema para contar uma história, né? E daí que surge tudo, né? História, né? Figurino, ele criou a fantasia, ele que fez aquela viagem à Lua, né? Tem aquela cara da Lua com um foguete é dele isso, né? Que é uma ficção assim maravilhosa. O cara fez mais de 500 filmes, tudo se perdeu, teve a Grande Depressão, ele teve que queimar os filmes todos para transformar em metal aquilo para a guerra. Aí depois recuperaram algumas coisas, né? Hoje acho que já deve ter uns 200 e poucos, quase 300 que recuperaram parte, né, dos filmes, né? E é uma lição de cinema quando você vê aquilo. E ele fazia de tudo, né? Ele era o ator, ele escrevia o roteiro, fazia figurino, fazia a direção, fazia tudo, né? Cenografia. E ele que criou o primeiro estúdio de cinema. Que ele criou o estúdio, e isso que eu acho importante, são os estúdios, né? Porque do estúdio que você consegue realmente criar essa magia toda, é que nem um estúdio de gravação, né? É dentro do estúdio que você trabalha, você sente, vê os detalhes, o que precisa, o que não precisa. Eu lembro gravando contigo, fiquei impressionado nesse dia. A gente estava gravando ainda aquela fita de rolo, né? Aí você parou, não, eu tenho que desmagnetizar a cabeça. Eu falei, como é que é? Como é que é isso? Aí você tinha o cabelo bem aqui, né? Botou o cabelo para trás. Foi todo um ritual, né? Aí pegou um aparelhinho lá, que era um ferrinho assim, tirou a fita, aí naquele silêncio profundo, meu Deus, não posso nem respirar aqui. Aí ele pegou, levantou assim, levou para algum lugar, falei, esse troço vai cair, eu não sei nem o que é, mas vai cair. E jogou embora. Falei, o que você fez, Andy? Não, estou desmagnetizando a cabeça. Eu falei, pô, nem sabia que essa cabeça magnetizava dessa maneira. E que tem? Ela está magnetizada? Eu falei, não, atrapalha na gravação, tem que limpar. Aí você começa a ver que nem tudo é matéria, né? Existe essa outra coisa que vamos chamar de energia, de espírito, sei lá. Existe um outro lado não material em tudo, né? Em tudo. E isso é importante, você ter a consciência desse outro lado, porque é que nem a simbologia, vamos voltar ao cálice de novo, né? Aquele cálice que é na verdade a cabeça, que é o símbolo do Graal, e esse cálice tem um som, né? E esse som forma uma catedral, e as catedrais antigamente eram construídas, né, com pouquíssima ventilação, mas algumas janelas estratégicas, né, para o som, o vento poder entrar por ali
E esse som que fazia imperceptível, né, sustentava as grandes abóbodas. Era um conhecimento que foi perdido. Um conhecimento de arquitetura e que está no arqueômetro. Então, o cara que escreve um livro assim é um gênio também, que ali está tudo. Aí você começa a observar o sentido das coisas, né? Aí você vai ver na Eucaristia, né? O vinho, o pão, o simbolismo do pão e do vinho, né? Que a igreja fala, isso é o corpo e o sangue de Cristo. Eu já não acho que seja por aí. Porque o corpo já tem o sangue, né? Então, por que seria o sangue separado? Então, é aquele negócio de questionar, né? Eu questiono muito. E aí fui ver, então, a simbologia, né? O pão, se é a matéria, tudo bem. É o pão, se é o trigo. Você pega o trigo, né? Você planta, colhe, amassa, faz a massa, põe no forno. É uma coisa bruta, né? Que você tem que trabalhar realmente. Trabalhar é a coisa material. Para chegar finalmente ao pão e comer. Ou deixar lá e ele apodrecer, que a matéria apodrece, né? Então, esse é o símbolo do pão. E o vinho, o que seria, né? O vinho dentro do cálice, acho que é o próprio conhecimento, né? O próprio espírito, né? Porque o vinho, como é que você faz o vinho, né? Primeiro você planta a uva, geralmente num lugar árido. Para quê? Para a raiz, né? Forçar, né? Ter aquela experiência, né? Sofrer, né? Até chegar a água e dá uma fruta maravilhosa, né? E disso aí ainda né? Ainda fica em tonéis e tudo vai maturando ali, vai, né? Fermentando. Então esse é o espírito, né? Então ali o que eu vejo, o pão e o vinho é o corpo, né? A matéria e o espírito, né? A matéria que você tem que realmente trabalhar e forçar e cuidar para ela não apodrecer, né? E se alimentar dela também enquanto está aqui, mas o espírito, que é aquela coisa eterna, constante, né? Que demora para amadurecer, né? E quando está maduro, aí sim, ele tem o sabor maravilhoso e te leva, né? Bom, o nosso papo no cinema, né? Envolve isso tudo. Eu acho que... Bom, vamos abrir um pouco para perguntas, se alguém tem perguntas aí a fazer, sobre qualquer coisa, né, dentro dessa linha. Já vem o nosso... Ah, pensei que você que fosse fazer. Bom dia. Uhum. Mas aqui no Brasil tem o Pedro Pascal, né? Tira a noção de tambor de berinjela. O que você acha disso também, bacana? Como é que é O Pedro Pascal, né? Ah, tá. Tira som de qualquer coisa, né? Eu acho genial. Hermeto Pascoal é um gênio. Para mim é um gênio. Já gravou lá do Zen, né? Pois é, tem uma história com ele. Ele tem uma história boa. Bem há muito tempo atrás, eu estava começando a trabalhar em áudio aqui em Brasília e tive que fazer um som. Mas a empresa com que eu estava, foi no ano 80, 81, estava com um monte de outros serviços e eu fiquei sozinho. Simplesmente deixaram todo o equipamento em frente da Escola Parque. E eu sozinho tive que montar todas as caixas, todos os microfones. Geralmente faz 5, 6 pessoas juntas. Mas a empresa não tinha mais ninguém, eu tive que fazer assim. Montei tudo, chegavam os músicos, fizemos um teste de som, tudo foi fantástico, adorou tudo. Começou o show, casa lotada, eu gravando ainda em 4 canais. Sozinho, sem nenhuma assistência de nada, né? Geralmente tem alguém no palco, alguém na mesa de som de monitor, alguém comigo. Bom, termina o show, ele começa a pegar a caixa e vai embora, sai do teatro e sai do teatro com todo o público atrás. Ele levou o público. Olha. E acabou o show. Aí eu vou e tiro todos os microfones,
ficou guardando todas as coisas, já para ir embora. Já estava já com tudo desmontado. Ele volta. Ele volta com o dobro de público, capou na rua. E eu que fiquei assim apavorado. O que eu faço? Saí correndo, ligando todos os microfones de novo, ligando. Nossa. Foi uma loucura essa, foi uma experiência assim. Tipo. É. Aí consegui entrar, começou a música, eu acho que liguei o último microfone, pá, começava a tocar. Eles saíram tocando com instrumento de banda de rua, mas quando chegaram no palco, pronto, ligaram. pegaram os instrumentos que estavam e ninguém supostamente. ninguém me informou nada. Você tinha o Hermeto, o irmão do Hermeto, né? É. Aí eu lembro que o Hermeto veio e me pegou assim no rosto, assim, e falou, não sai dessa cidade, fica nessa cidade. Eu fui embora para Los Angeles. Pronto. Mas depois voltei. A história do Hermeto são assim, infinitas, né? Ele uma vez foi no correio, mandaram uma carta, estava com toda a banda no carro, e foi mandar uma carta e a menina da caixa falou, poxa, que pena, não vou poder assistir teu concerto, porque tenho que ir à escola, não sei o quê. Aí ele falou, espera um pouquinho, chamou todo mundo e tocou no correio. Você já conhece essa história? Tem outra, né, dele chegando em Londres, né, com um porco e uma mesa. Em Londres. Queriam matar ele, né? Eu falei, que é isso? Ah, eu gosto do som quando bato na mesa, é a mesa da cozinha dele, que quando brigava com a mulher, o som da mesa batia, ele gostou, e faz parte da música. E o porco, quando puxava o rabinho, o som que fazia era, e está no CD. Meu filho, percussionista, que vive na Alemanha, ele tocou muito com ele. E teve essas experiências assim fantásticas. Hermeto, para mim, genial, ele é genial. Um comediante que é o Ian Moreno, fez uma parceria com o Pedro Pascoal. E uma delas foi, ele fez trombone cantado na gregoriana no palco, enquanto o Hermeto fazia as suas percussões variadas. E não estava incluído no show. Olha. Ele estava se apresentando antes, todos os coelhos lá, eu vi aqui, vamos fazer isso aqui. E o filho dele estava desesperado, né? Ele não estava do roteiro, né? Fábio, né? Sim. E aí, falou, mas não conta com o Fábio, vamos fazer aqui, né? E depois eu vi. Aí eu fiquei com medo e contei com o Fábio, né? E aí você já foi contar pra ele, né? Aí chamou ele lá. E ficou mais 3 horas de show fora do calendário programado. Então, tem uns gênios assim, né? Que desnote, fogem um pouco, né, do normal, né? O Tom Zé é outro que eu acho genial também. Tom Zé, ele sempre foi aquilo lá, genial, e a gente não dá muito valor a ele aqui, nós brasileiros, né? Até que o David Byrne, né? Do Luaca Bop, que é uma gravadora dele, ele, quando veio no Brasil e viu um disco do Tom Zé, ele ficou doido. Ele falou, cadê esse cara? Ele descobriu que o cara estava lá na dele, fazendo show ali local. Pronto, lançou tudo dele lá fora, o cara voltou a renascer das cinzas, né? E é genial, continua sendo genial, é impressionante. Fala, meu filho. Uma pergunta aqui. Eu adoro o musical do cinema, que é muito presente desde o início, né? Porque o cinema nasceu, ele já não era sétima arte, até que virar sétima arte, diziam que era musical, que era literatura, não, cinema é literatura, não. Cada um queria sobressair ali naquela linguagem, né? Mas acho que ao longo do tempo, acho que a música, ela realmente faz, porque, assim, às vezes uma frase marca o filme, né? Mas mais facilmente a música consegue fixar melhor aquela narrativa, né? Só que, hoje em dia, eu não tenho visto mais, assim, filmes que tenham musicais ou tem um trabalho de música mesmo, uma sequência completa, uma cena com uma sequência musical completa, por exemplo, quando o cinema, o diretor coloca essas cenas, eu acho que é maravilhoso, se perdeu muito. Você acha que isso é por conta do custo, realmente, assim, a música está saindo por causa que fica caro você introduzir um processo de sonorização especial, ou porque o cinema está perdendo um pouco dessa característica da presença da música? Deixo com vocês.
Deixa comigo. Ficou muito caro. As pessoas que desacostumaram mesmo. Eu acho o seguinte, precisa de criatividade para você colocar uma cena musical, né, dentro de um filme que não é musical, e sem perder toda a direção, a estética e ficar genial. Então, nem todo mundo tem essa capacidade de fazer. Então, os poucos que fazem muito bem, mas são poucos, realmente são poucos. Não é que perdeu, não, é que está faltando gente para fazer. Está faltando gente, está faltando criatividade. Eu adoro musical, eu sou assim, fã de musical. Até meu filho fala, pô, pai, mas o cara lá tá do nada, começa a cantar. Eu falei, meu filho, mas isso aqui é bacana. Ele começa a cantar e você acredita nisso. Eu falei, pô, mas você não pode pensar assim, você tem que entrar no filme. Quando você entra no filme, aquela canção tem tudo a ver. E claro, tem musicais que fogem um pouco dessa linguagem, então, tem vários formatos de musicais, né? Um que eu acho maravilhoso, acho que é Milos Forman, né? O Fama, do 1980. Ninguém canta à toa, né? Não existe do nada a pessoa sair cantando, não, mas é um musical sobre uma escola de atores, né? E músicos, né? É genial, esse filme é genial. Não tem aquele estereotipo do bonitinho, do casalzinho. Não existe esse estereotipo, foge. São personagens bem marcantes e fortes, né? Tem aquela que não sabe dançar e que aí a professora tem que falar, puxa vida, ó, sinto muito, mas você tem que ir embora. Aí a pessoa fica arrasada porque ela quer dançar, mesmo não sabendo dançar, é o que ela gosta de fazer. Mas no final ela é uma grande cantora. Aí no último musical está ela cantando lá, é a principal. Então, quer dizer, tem é muito bem montado, né? Aí tem toda a história do ator, né? Todo mundo ali, poxa, tá querendo alguma, mas nem todo mundo vai conseguir ser ator, né? Então tem um dia ruim, tem um dia bom, aí pega os dias ruins de alguns, é muito bacana. É um filme que, a segunda versão já não gostei tanto, a mais nova, do Fame, que fizeram há pouco tempo. Não gostei porque essa primeira foi tão marcante e é até muito bem feito, tem a historinha de amor bonitinho, mas é tudo muito bonitinho, é muito certinho, tudo muito limpinho. Esse Fame foi um primeiro assim, que chegou com uma linguagem mais suja, né? Mais real, era um sujo real, né? Aquilo fazia parte da estética do filme, então isso é bacana. E vocês acham, por exemplo, o Hitchcock, eu acho que o som inaugura um gênero de cinema, que é o suspense. Por meio do Hitchcock. Com certeza. O som, acho que fala um pouco sobre essa gênese. É isso mesmo? Você concorda comigo? Assim, Não, com certeza. O som, como o outro usou no Exorcista, trilha, não né? só a música, o som como um todo, eu falo. O som como um todo. Tanto que tem no cinema existe a trilha sonora e existe o score, né? O que você está falando é o score, né? Esse score tanto pode ser uma música, né? Que nos anos 70, anos 80 era até demais, era uma coisa com orquestra, com tudo, você só escutava a música, mas fazia parte, era uma linguagem, né? Era a linguagem daquela época. E isso te levava, né? Te incentivava. O Hitchcock usou muito mais o detalhe do som, né? O detalhe, né? Às vezes uma nota, né? Aquilo ficou marcado, né? E nessa cena, por exemplo, você não vê, não mostra nenhuma vez a faca entrando, não mostra, mas você ouve. Porque ele pegou um porco e enfiou a carne, a faca no porco, morto, claro, né? A carne que eu estou dizendo, e enfiou, e esse som ele colocou, então você ouve, e dentro daquela direção que ele faz, o som é tão forte que você tem a sensação que você vê ele enfiando a faca, né? Mas isso nunca acontece. Ele era um gênio, né? Hitchcock era impressionante. Maravilha. É isso mesmo. Por enquanto é só. Alguém tem alguma pergunta? Falar alguma coisa? Não?
Sara, quer falar alguma coisa? Nada. Só recebendo. Estou feliz. Eu lembro de alguns filmes brasileiros, né? Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. Tem várias sequências, né? Que é o disco todo, né? O Carvana também gostava muito de trabalhar, né? Vai trabalhar vagabundo. São coisas legais, assim. Muito bacana. E aí você falou num momento sobre essa questão da criação, né? Às vezes a música nasce antes do filme, às vezes o filme nasce antes da música, né? Eu sei qual o mais fácil de trabalhar, por exemplo, já com a música pronta e trabalhar. Geralmente sempre é feita a música após a edição completa definitiva. Né? Mas, por exemplo, tem Koyaanisqatsi, Pois que é um filme que É tem toda a música. É um clipe, né? Como se fosse um grande clipe, né? Que é impressionante a música que você colocar aí. Você termina. Bom, eu terminei com essa experiência assim, de quase esgotado, assim, né? É uma experiência muito, muito intensa, né? Tem músicas. Né? É uma trilogia, né? São 3. Então me faltam 2. São 3, tem a sequência. Mas o primeiro é o melhor. O primeiro é o melhor. E tem contrastes, né, com música que não tem nada a ver né, como John Cage, né, que fez a música 433, 4 minutos 33 segundos. Onde ele simplesmente, não sei se vocês conhecem, ele entra no palco, se senta em cima do piano, pega a partitura, pega um cronômetro e se senta e não faz, fecha a tampa do piano e fica 4 minutos 33 em silêncio. Então, isso aí é justamente para estimular toda a plateia a prestar atenção em todos os sons, porque mesmo que ele não toque, vai ter barulho da cadeira, vai ter barulho de fora, Da respiração. E tudo isso, quando você desenvolve essa percepção, e nesse grau, você se coloca, né, no mundo. É uma coisa assim, passa a ser um filme sem imagem. Porque ele te leva. E isso aí, eu sinto que você perde muito nessa época, justamente por tudo que a gente falou. Então, eu convido vocês a ouvir música de olhos fechados e ir na CCBB, ter essa experiência também, para desenvolver esse ouvido, porque o ouvido depois dos 30 anos, todas as pessoas que são amantes da música analógica e tudo que a gente falou, estamos todos velhos. E depois dos 30 anos, o ouvido começa a cair, e cai justamente nos agudos, onde estão todos os detalhes das folhas, das árvores, os passarinhos caminhando. Se você fechar os olhos, você consegue perceber um mundo de sons que são impressionantes, como são enriquecedores, porque te ajudam a estar no aqui e agora. É uma fonte de estímulo para estar no aqui e agora. E é isso. Maravilha. E um detalhe também, o silêncio, ele só existe no filme. Porque no real não existe o silêncio. Tem sempre um ambiente, né, alguém falando ali. Não existe o silêncio. Agora, no filme, ele é usado como forma de direção. Quando você precisa dar um vazio, você joga o silêncio. Aí você vê aquela imagem, você sente até uma pressão aqui no estômago. Então, o silêncio é usado em filme, mas tem que ser usado por mestres, né? São poucos que conseguem usar o silêncio no filme, mas quando ele é bem usado, você sente, ele grita dentro de você. É impressionante. Bom dia. Tudo bom? Em aspecto geral, principalmente em relação a Brasil e exterior, como é visto essa questão do linguajar dos filmes brasileiros? Né? Porra, caralho, filha da puta. Né? Como é visto dessa forma? E para os senhores é normal? Porque o senhor falou do exemplo do filme anterior, do sujo real. Né? Tem vários filmes brasileiros que eu já assisti, bem voltado para a realidade. Isso. Mas
essa questão do linguajar, que, não sei, dependendo com quem você está assistindo, se for com uma criança ou com a minha mãe, para ela já, uma pessoa religiosa, é um pouco agressivo. Então, por isso que me veio esse despertar. O linguajar, é claro que depende muito de cada diretor, de cada artista, de roteiro, ou até de movimentos, né, que querem jogar, né, uma nova linguagem, uma nova maneira de se falar. Isso tudo depende de como é encarado, né? Mas certamente o que vai para fora não são filmes assim. Mesmo porque os filmes que vão para fora são poucos, porque quase nenhum é feito dentro de um padrão internacional para poder ser jogado lá para fora, infelizmente. É por isso que eu falo que aqui dentro não existe uma indústria de cinema, não existe. Existe uma vontade de existir essa indústria, mas ela não existe ainda. A indústria existe lá fora, quando alguém faz o filme e é feito de uma maneira em que qualquer lugar do mundo pode assistir. Já com os canais separados, as bandas internacionais feitas para poder fazer a dublagem, a gente não faz isso. Normalmente não faz. Os poucos que fazem conseguem uma abertura lá fora. Eu estou falando de modo geral, porque a gente tem muita produção dentro do Brasil, muita produção. Mas a maioria fica aqui dentro mesmo, e a maioria fica só em festivais. Não existe uma distribuição. Então, quando existe uma linguagem assim, é uma linguagem que está dentro de uma estética de moda, de imposição até social. Existe isso, que o cinema leva a isso também. Eu não sou contra isso. Eu não sou contra porque acho que faz parte da expressão. Eu talvez não faria, como cineasta, mas não sou contra quem faz, porque de repente é a maneira de se expressar. Eu até estava escutando uma música com meu filho, essas músicas trap, né? E tem umas coisas até interessantes, mas você vê que é muito limitado, né? Aí meu filho falou, mas pai, poxa, o cara veio da favela, ele não teve nem instrução, então ele está fazendo muito bem, dentro do pouco conhecimento que ele tem, ele está usando o máximo. Eu falei, poxa, você me deu uma lição agora, é isso mesmo. Dentro do pouco conhecimento que ele tem, está usando o máximo. Então, eu tenho que valorizar isso. Eu, como artista, né, como produtor, eu valorizo isso. Ah, poxa, ele rimou, e uma rima pobre. Mas claro que é uma rima pobre, ele não tem outra noção. Ele está usando tudo que ele conhece para fazer aquilo. Eu falei, poxa, é isso mesmo. Está certo. Aí eu comecei a apreciar, né, o trap. O funk eu ainda não consigo muito, mas o trap eu já consigo. Ah, claro. No contexto de uma favela. Exato. Não dá pra colocar o pessoal lá falando Meu amor, né? Por favor, dá licença. eles são. Exato. Mas às vezes também o filme está condicionado a onde ele vai ser exibido. Certa TV, uma linguagem mais leve, né? E se ele vai ser exibido em cinema, você pode explorar. Depende do que você está querendo com isso, né? O mercado também ele condiciona um pouco a criação também nesse sentido, né? Claro. Então é isso, gente. Eu acho que hoje encerramos aqui a nossa exposição sobre som no cinema, mas vieram outros ruídos também, né? Que fizeram parte da trilha sonora. Obrigado. Até a próxima. Rapaz, muito bom. Gostei.